Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí ao primeiro evento da DIMAT, da Diretoria de Materiais, Tecnologia e Produtividade do Sinduscon DF. Primeira reunião que nós vamos fazer nesse ano e a gente achou por bem fazer ela nesse formato híbrido, né, presencial e online também. E para iniciar esses eventos, que serão sempre a última sexta-feira de cada mês, nós vamos ter uma palestra vamos falar, uma prata da casa, a Cândida, que é especialista em acústica e é proprietária da empresa Síntese, que trabalha com acústica. Ela e a empresa dela participaram, né, da elaboração e da última revisão da norma de desempenho na parte acústica. E com isso eu passo a palavra para ela, para que ela profira sua palestra. Obrigado pela presença de todos. E no final a gente vai abrir para as discussões, tá? Uma mesa redonda para perguntas aí. Vamos aproveitar o conhecimento da Cândida. Muito obrigado. Perfeito, obrigada, Renato. Bem, bom dia, obrigada a todos pela presença. Hoje a gente vai falar, assim, para primeiro refletir, hoje a gente vai falar sobre as mudanças, o que a gente teve da norma de desempenho na área de acústica. Vi até Lídio aqui, que também participou das mudanças. Ah, tá mais pertinho. Ok, vocês conseguem me escutar? Sim. Vocês estão me escutando? Sim? Uhum. Sim, tá tranquilo. E agora, esse mês de março, tá, eu vou mostrar depois para vocês, a gente completou 6 meses onde a norma entra agora em vigor para os projetos protocolados, né? Então, assim, a exigência dessa revisão da norma já entra agora em vigor para os projetos protocolados a partir desse momento. Pronto, vou começar aqui com a apresentação. Atualização da norma de desempenho, BNT, BR 15575, 2021. Agora foi. Eu não estou conseguindo passar. Tá. Obrigada. Então, rapidamente, sobre a nossa empresa. Eu sou sócia proprietária da Síntese Acústica Arquitetônica. Nossa empresa trabalha constantemente com trabalho de inovação e qualificação, com o sistema Lean Office e o sistema de gestão da qualidade, conforme a ISO 17025. Nossa empresa também obteve também os 5 selos de qualidade em todos os métodos de engenharia pela Qualilab da Proacústica. E a nossa empresa também, em 2020, ficamos... Oi, Fernando. A nossa empresa ficou em terceiro lugar, tudo bom? Em terceiro lugar no Prêmio CEBIC de Inovação. Com o aplicativo APD, é um aplicativo que algumas coisinhas eu vou mostrar para vocês aqui, de alguns resultados do Distrito Federal, que eu acho que podem interessá-los. Em geral, a norma 15575, as definições de requisitos acústicos em geral, vai falar na 12.2, no requisito de isolamento acústico de vedação externa, descrito na parte 4 e 5, 12.3, requisito de isolamento entre ambientes, descrito nas partes 3 e 4, e 12.4, requisito de isolamento de ruídos de impacto, descrito na parte 3 e 5. Mas cadê os requisitos de ruídos de equipamentos hidrossanitários? Vamos lá. Essa parte vai estar no anexo informativo, permanece como estava antes, continua. O método de avaliação é conforme a ISO 16032.
os valores são aferidos nos dormitórios e ela tem essa exigência do ciclo completo para essa avaliação. Vai permanecer com os níveis, deixa eu ver se eu consigo pegar o vermelho aqui, os níveis, o LAQ, nível equivalente, e o nível máximo, tendo mínimo, intermediário e superior. O que ela abrange e o que ela não abrange. Abrange avaliações de elevadores, descargas, tubulações, esgotos, bombas, exaustores, ventiladores. Não vai abranger nada que fale a questão de incêndio. Tem até uma lógica disso. Então, se a gente tiver uma sirene, bombas de incêndio, tudo que precisa realmente fazer ruído, assim, se tiver um momento de incêndio, tem que provocar ruído, ela não vai entrar com a preocupação de isolamento acústico, porque o objetivo é realmente que se tenha se provoque ruído no momento que esteja ocorrendo mesmo um incêndio. E ela não vai abranger, isso ficou mais claro, tá, na revisão da norma em relação a isso, e ela não vai abranger nada dentro da própria unidade, né? Então, o triturador da própria unidade não vai ser considerado, a persiana elétrica da própria unidade não vai ser considerada, enfim, exaustores de banheiros, etc., tudo que for da mesma unidade não vai ser considerado. Os pontos importantes em cada parte da norma. Eu deixei assim, porque eu vou deixar essa apresentação também à disponibilidade de vocês, se vocês quiserem. Toda vez que tiver atualização, vocês vão saber, o objetivo dessa apresentação é mostrar tanto as situações do que já está acontecendo na norma e mostrando, claro, aonde são os pontos da atualização. Então, ele vai estar sempre nessa marcação amarelinha para vocês saberem que são os pontos que foram alterados. Um ponto bem importante, que colocou, não só para essa norma, mas para todas as normas da construção civil, vai ficar na parte 1 em todas as partes, tá? Vai estar descrito isso. Que a norma, ela estabelece, ela vem a ser para projetos protocolados, a partir da data de publicação, num prazo de 180 dias após essa data. Que conclui isso? Havia uma confusão antes de quando que a norma entra, né? É no momento que ela foi publicada. Então, como a construção civil não é uma coisa que muda de uma hora para outra, foi dado um prazo para essa adequação. E foi deixado claro o texto falando que são para projetos protocolados. Tá? Então, acho que isso ficou bem claro. Antes disso, pode ser seguido o processo da norma anterior, a versão anterior. Pontos importantes. Então, ela seguiu com a atualização das normas correlatas, ou seja, se ela tinha um procedimento escrito na norma anterior, que as medições eram conformes a ISO 140/5, 140/7, ela já colocou a versão correta da 16283 na norma. Obviamente, a partir do momento que a ISO foi alterada, você já tinha que seguir anteriormente com a norma correta, na 16283. Mas agora ela ficou com o texto corretinho, para não ter nenhuma confusão de interpretação. Houve uma melhoria em compatibilização dos textos, então uma discussão de o que de fato foi colocado. Claramente a norma está bem melhor do que a versão anterior, e a tendência é que ela continue, né? Então, assim, eu acredito que a norma de desempenho vai continuar com revisões ao longo de vários anos, né? Então, sempre em discussões, melhorias, maturidades, mais dados, mais informações, para que ela possa sempre avançar. Isso é ótimo. E o anexo informativo, na parte 1, né, do esclarecimento sobre o ruído de equipamentos de emergência, como falei, e toda essa questão ela não vai entrar com exigência. A parte 3, sistemas de piso, vai falar tanto da questão de ruído de impacto, LNTW, quanto a questão de ruídos aéreos. Vamos relembrar alguns pontos que já estavam na norma, que seguem. Ela permanece avaliação em relação a pisos de quartos, né? Então, o que a avaliação no piso de quarto, entendendo o emissor e o receptor, como é que a gente vai ter essa transmissão sonora direta por flancos, etc. E o que eu vou ter de nível de desempenho para quarto no mínimo, né, com 80, e no mínimo para unidades coletivas com 55. Mesma coisa que estava antes, tá, gente? Não mudou absolutamente nada. Claro, ficou com a revisão do método de avaliação da ISO 16283/2.
daqui a pouco essas normas também, umas observações importantes, é que essas normas elas estão já estão sendo traduzidas, a gente faz parte dos grupos de tradução da CE 196, que a gente entra com as discussões das revisões das traduções dessas normas, são exatamente uma tradução. Então, a avaliação é só se a tradução está correta ou não, para depois ela virar uma ABNT, e ainda fica mais fácil, tá já toda traduzida em português. O que a gente tem, agora, quando a gente fala de ruído de impacto, eu acho que é importante a gente entender, quando a gente fala antes, que eu tenho um ruído de 80 ou um ruído de 55, né, no nível, no LNTW, no nível de um receptor. O que significa isso na prática? Né? O que o usuário vai escutar? Vamos lá, quando eu tiver algo em torno de 83, ele ouve com muita facilidade passos, e móveis arrastados, ele ouve-se perfeitamente, tá? Para a gente não ter nenhuma grande expectativa. E se eu chegar no mínimo da norma, aqui eu estaria fora da norma, do 73, estaria atendendo o mínimo da norma, ouve-se com facilidade passos, e móveis arrastados, ouve-se com muita facilidade. Então, assim, a gente ter consciência que o atendimento ao mínimo da norma, né, que esses, só voltando aqui de novo, aos 80 dBs, entre unidades, eu vou escutar. Eu ainda vou escutar. Cada vez que a gente vai reduzindo mais, então se eu chego aos 63 dBs, os passos ainda conseguem se ouvir. Móveis arrastados ouve-se com facilidade. Quando eu chego já no desempenho superior, passos ouve-se com pouca facilidade. Móveis arrastados ouve-se. 43 dBs, passos não se ouvem. Móveis arrastados ouve-se com pouca facilidade. Eu gosto de mostrar essa percepção do ruído de impacto, porque às vezes também tem uma impressão de, mas eu já estou atendendo a norma, por que ainda tem um usuário reclamando que vai escutar? Então, assim, claro que quando a gente vai melhorando e vai tendo um LEQ, um LNTW menor, eu vou escutar menos. E aí, melhor vai ser para o meu usuário. Então, hoje a gente também tem uma percepção, que depois eu vou mostrar desses resultados, de que cada vez mais as construtoras estão seguindo para ter desempenhos melhores, né? Então, se considerar o começo da norma ao que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ter esse tipo de avaliação, que ela já tem exigências maiores. Eu tenho clientes que já nos pedem que, no mínimo, eles querem desempenho intermediário no empreendimento. Em Águas Claras, em Noroeste, por exemplo. Então, fico feliz que isso está sendo visto, que isso é possível. Depois eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que a gente teve naquele APD que eu falei, que a gente foi premiado, para vocês verem um pouquinho dos resultados do Distrito Federal. Outro ponto importante que a norma estabelece, coisas que também já eram feitas, mas que deixou claro na norma, que a avaliação de resultados a gente vai seguir conforme a ISO 12354, também observação que essa norma, ela está sendo, obrigada, ela está sendo traduzida, a gente está fazendo parte do grupo de tradução dessa norma para português. Enfim, o que eu queria mostrar com esses resultados? Vamos lá. Eu vou colocar um exemplo de um cálculo. Imaginem um cálculo simplificado de um quarto de 20 metros quadrados com pé direito de 2,5. Em relação ao ruído de impacto, tá? Se eu colocar uma laje de 15 centímetros e as paredes com bloco de 14, eu vou ter um LNTW de 76. Aumentar a massa, aumentar a espessura da laje, obviamente, melhora o desempenho. Né? A gente vai ficar com LNTW menor, ou seja, eu vou escutar menos na unidade habitacional, né? No receptor. Agora, quer ter um resultado significativo, você pode até permanecer com a laje com a mesma espessura e trabalhar com uma manta de desconexão. O resultado vai de 76 para 52. Então, tudo é uma avaliação de quanto quer, como é que querem os resultados. Normalmente, para atendimento, para cobertura, mesmo que eu aumente muito a espessura da laje, há uma necessidade de colocar uma manta de desconexão quando a gente tem coberturas coletivas, que é uma situação muito comum aqui em Brasília no plano piloto.
em relação a pisos, a questão de ruído aéreo. Isso aqui é só para uma curiosidade, isso aqui é um sonômetro, isso aqui é um dodecaedro, é um procedimento que a gente segue da medição da 16283/1 e a ponderação 717/1. Quando a gente tem, então a gente tem desempenho, assim, se tem dormitório, se tem áreas, então a gente, se não tem dormitório, se tem sistema de piso separando unidades habitacionais com áreas comuns, então ele vai colocar também exigências, não é difícil acontecer, não mudou absolutamente nada em relação de como estava antes. E a gente também, para referências, a gente tem um pouquinho aqui do que, o que é audível. Eu gosto de mostrar isso. Esse aqui foi de um trabalho da Sociedade Australiana, se não me engano, Sociedade de Acústica, que ele mostrou um pouquinho dessa percepção sonora, que eu acho também sempre interessante. Então, o que eu estou falando de voz normal, voz elevada, o que é audível, o que é pouco audível, para a gente ter uma referência. Isso a gente vai tanto entender como laje, quanto em paredes, né? Então, se eu estou falando, e eu gosto de mostrar que é o seguinte, se eu estou falando de gritos, eu tenho o que estava na referência lá de 40 ou 45, ainda vai ser audível. Então, assim, ter essa clareza nessas perspectivas. E se eu estiver falando de home cinema, não tem jeito. Quem está fazendo o projeto o apartamento que vai ter um home cinema com todo o sistema surround, vai ter que fazer um tratamento, senão vai continuar claramente audível. Ele tem que fazer isso para que não tenha problemas com seus vizinhos. Comparativo aqui de resultados. Aqui a gente tem um ambiente com um quarto de 20 metros quadrados, com paredes, por exemplo, de blocos cerâmicos de 14. A gente chega no resultado de 46. Se eu mudo só o fato de colocar, inclusive, uma parede maciça de 12, uma espessura menor, mas uma maciça de 12, eu tive um ganho, né, nesse sistema de pisos de 48 dBs. Se eu mudar o ambiente, o meu volume, eu também já vou ter resultados diferentes. Esse slide é para a gente entender algumas coisas. Número 1, quando a gente está falando de acústica, desde o começo, eu sempre escutei, qual é o sistema que eu coloco que vai passar para tudo? Qual o sistema? Não tem receita de bolo. Mudou volume, mudou o resultado. Mudou as paredes que eu vou colocar, mudou os encontros, a quantidade de flancos já muda completamente o resultado. Então, para cada situação, a gente vai ter uma avaliação específica. Bem, pontos de atualização, ponto importante. Toda vez que tiver esse amarelinho, focar que são os pontos que teve alguma mudança. Então, a gente teve a questão de estúdios, que já era, muitos profissionais já seguiam dessa forma, mas não estava claro na norma. Quando a gente tivesse um estúdio onde a sala é integrada ao quarto, na medição sonora, eu vou considerar tudo como quarto. Então, esse elemento, isso aqui não será como, porque a gente tem uma exigência entre unidades maior para quarto do que para sala, e eu vou considerar isso aqui como quarto. A gente vai considerar sempre a pior situação. Ponto 2, importante. Ela deixa claro que a questão de ruídos gerados por ruído de impacto de academias, ela não está mais nessa norma, ela vai ter uma norma específica. Então, ela recomenda que para estes projetos sejam realizados projetos de isolamentos específicos, pensando tanto em academias que estiverem no térreo, que pode ter transmissão para a unidade superior, quanto academias que estiverem na cobertura. Elas vão ter que ter análises específicas de estudos específicos para isso. Então, isso foi visto como uma grande reclamação, um grande problema, continuamente no país inteiro. Outro ponto importante é que ela permite também, no anexo, o método de avaliação de ruído de impacto, caso queira, para avaliação para a sala, no desempenho intermediário e superior, não sendo obrigatório no mínimo. Então, caso
a construtora queira fazer sua avaliação também de ruído de impacto da sala, isso é possível, e ela coloca os desempenhos necessários tanto para o intermediário, para o desempenho intermediário, quanto para o superior. Sistemas de vedações verticais, tanto na fachada, o D2MNTW, quanto o SVVI, que é o DNTW. Entre unidades. Esse é o procedimento, esses microfonezinhos e essas caixinhas é só para mostrar como é que é um procedimento de avaliação conforme a 16283. Veja bem que nessa aqui já está uma norma traduzida. Não mudou nada, segue os mesmos resultados que estavam antes. Gosto de falar alguns pontos importantes, volto a falar. Só para a gente entenda isso aqui como elemento separador, tá? Eu vou mostrar algumas questões de cálculos. Tanto o volume dos espaços como a dimensão deste elemento separador, ele vai ter resultados diferentes. Se em vez dessa área aqui tiver 12 metros, numa situação e numa outra 5 metros, ela for tipo horizontal, o resultado já é completamente diferente. Então, a gente vai estar sempre... Essas perguntas eu estou colocando porque a pergunta sempre é, mas no edifício A, na parede X, a gente colocou um sistema construtivo de tal forma. Por que que nesse está diferente? Porque muda. Vão ter, o meu cálculo muda para essa situação. Mesmo que o volume seja igual, só isso também já mudou. Quantidade de flancos, se ele tem mais banheiros, mais pontos, isso já muda resultados. Então, só para vocês entenderem, o procedimento de cálculo da 1, 2, 3, 5, 4, isso tudo é considerado na avaliação. Vamos lá. E quando a gente, então, aqui um procedimento da 1, 2, 3, 5, 4, parte 1, como é que a gente faz uma avaliação e como é que a gente compara os resultados? Olha só. Você lembra que eu falei do elemento separador, naquela parede? Se eu colocar um bloco de 14, nessa situação. Esse aqui é um dormitório de 9 metros quadrados, com uma laje maciça de 15. E nas outras paredes, 14 centímetros. Eu vou ter um resultado de 37. Opa, vou melhorar. Vou mudar esse meu bloco cerâmico de 14, vou colocar um bloco de concreto de 19. De fato, eu tive um resultado bem melhor. Mas, muitas vezes, para eu conseguir, isso aqui, por exemplo, nesse DNTW, atenderia para situações de salas, mas não atenderia para quarto, que eu precisaria chegar a 45 dB. Muitas vezes eu vou ter que fazer uma alteração nas outras paredes, colocando um bloco de concreto também nas outras paredes 19. Claro que eu posso também mexer em outras situações. Aqui, então, eu mudei para bloco 19, permanecendo com bloco cerâmico de 14. Neste, eu mudei tanto o elemento separador como as outras paredes com blocos de concreto, e aí eu cheguei aos 45, que era o que a gente gostaria. Aqui eu não consigo ver o resultado, porque eu estou com uma câmerazinha que eu não sei exatamente quanto que deu o resultado, mas eu sei que é um resultado melhor, só porque eu não consigo ver aqui no meu PowerPoint quanto que deu, tem uma imagenzinha que corta. Mas, quando a gente tem, se eu mudar meu sistema para uma parede dupla, de 9 blocos de concreto duplo, 9 mais 9, com separação de 3 com lã, e permanecer com blocos cerâmicos de 14, eu consigo um resultado melhor ainda. 47, 48, alguma coisa por aí. É que eu não consigo ver, gente, por isso que eu estou chutando aqui, por aí. Parte 4, SVVI, o que a gente também vai ter de alterações. Voltando, então, à questão dos lofts, né, dos estúdios, o que a gente vai ter de exigência, a gente vai ter a avaliação de que eu vou ter, como eu falei, dos 45 dB, e a gente vai ter também a questão do algumas atualizações para corredores. Vocês vão lembrar que entre unidades, quando a gente tem o corredor do apartamento 101 com o apartamento da frente, o 106, por exemplo, eu tenho uma avaliação que eu faço dessa atenuação entre a porta, mais o sistema construtivo, a parede e a porta-parede. Neste caso de estúdios, eu vou ter uma exigência mais alta, porque eu vou considerar quarto, 45 dB. Algumas recomendações para desenvolvimento de projetos, sai para tudo, mas principalmente para estúdio, que eu vou ter uma exigência mais alta.
tentem, entre um apartamento, e não colocar porta com porta, portas paralelas. Evitem isso, deixe uma porta, peço isso aí para os arquitetos, desenvolvedores de projeto, ou para as construtoras solicitarem, para os projetistas tentarem evitar essa situação de porta uma paralela à outra, se puder em tudo, mas principalmente se eu estou falando de estúdio, porque vou ter uma exigência mais alta, e neste caso eu vou ter que colocar uma porta com nível de atenuação mais alto ainda. Então, se isso a gente tiver no trabalho, no layout do projeto arquitetônico, vai facilitar muito. Isso é redução, possibilidade de redução de custo, né? Então, é só a questão do layout deixar desencontrada, né? A parede, a porta que não esteja paralela à outra porta. Ruído aéreo, vedações. Então, assim, esse pronto. Vamos começar, assim, o que mudou forte. É uma coisa que a gente já fazia, tá? Então, a gente vai seguir. Classe 1, 2 e 3. Vocês lembram que ela falava que classe 1 era áreas mais silenciosas, 3 mais ruidosas, classe 2, quando não era uma situação nem outra, que era extremamente subjetivo, e isso era um problema de segurança jurídica. No nosso escritório, inclusive, a gente sempre trabalhou com procedimentos de mapas de ruído, que agora entrou como obrigatório, e a gente vai mostrar um pouquinho do que vai entrar nisso. Ou seja, quem já trabalhava com mapas, processo, não muda nada. Quem não, a gente vai começar e eu vou mostrar tanto do sistema do mapa de ruído, quanto o método alternativo. Enfim, aqui é importante nos cálculos a gente lembrar que o importante numa fachada é a gente trabalhar com as esquadrias, né? Então, se eu estou com o mesmo bloco cerâmico de 14, com 39 dB, se eu mudei a esquadria, coloquei 19 para 27, eu vou ter um D2MNTW de 31, de 23 para 31. Se eu permaneço com eu aumento coloco um bloco super bom, de um bloco de concreto de 14, de 47 na minha fachada, mas sigo com a esquadria de 19 do que estava antes, olha como é que ele fica, de 23 para 24, não faz cócega, o aumento foi pequenininho. É melhor sempre focar em resultados das esquadrias, né? Então, a redução ponderada que a gente vai ter das esquadrias para a gente chegar nos resultados de D2MNTWs que a gente precisa. Esse aqui foi um exemplo, então, com 9 metros quadrados, com a fachada de 6 metros quadrados de alvenaria e 1,5 metros quadrados de esquadria. Vamos lá. O que a gente vai ter nas mudanças, né? Talvez quem viu algum projeto, quem já viu algum projeto nosso de mapa, os valores que a gente colocava de referência vão seguir esses valores. Mas quem não seguia com as referências que a gente tinha, por exemplo, que era o que a gente utilizava da proacústica, vai ter que agora se adequar. O que ela coloca? Como eu tinha falado, classe 1 era área muito silenciosa, classe 3, muito ruidosa. Só que quanto que é isso, né? A gente está falando de quanto? Agora, deixou claro que se até 60 dB, a gente está na classe 1, classe 2, 65 até 61, classe 3, 70 até 66. Aí a gente já teve parâmetros de avaliação para a gente entender como é que a gente vai estar nessa identificação de classe de ruídos. Esse era um procedimento que no nosso escritório já acontecia antes da revisão da norma, então não houve uma grande mudança para nós neste sentido. Mas, assim, coisas que a gente falava, olha, você pode ou não, então, enfim, havia uma compreensão se queria ou não. O mercado, que a gente tinha uma percepção por uma questão de segurança jurídica, ele já fazia um mapa, de qualquer forma, porque havia uma maior segurança. Então, foi bem compreendido para o mercado que seguisse com esses processos para a gente ter uma avaliação. A norma vai deixar muito claro as boas práticas, o L-Day e o L-Night para avaliação, pior situação, seguindo procedimentos, o software tem que ser conforme uma norma, uma ISO, então ele já deixa bem claro como é que são esses processos e isso facilita muito por uma questão de segurança jurídica. O que é importante? Um ponto importante aqui, ó, destaquei aqui,
ele pode, agora, deixou um ponto que eu acho que é muito bacana para as construtoras, que é uma avaliação por ambiente. Antes, a gente considerava por unidade. Por exemplo, se uma unidade tivesse uma situação de classe 3 e classe 2, a gente considerava classe 3, a unidade com classe 3. Agora, eu posso ter no mesmo quarto uma situação de classe 3 e classe 2, e com isso eu posso estudar em cada quarto o que eu vou fazer, né? O que eu vou colocar de níveis, de esquadrias com RWs diferentes, uma vai ter uma persiana integrada, outra não, enfim, essa é uma discussão que é interessante conversar, inclusive, com a arquitetura, para o que ela pode fazer, inclusive de tipos de esquadrias diferentes que ela pode trabalhar. Olha uma situação aqui. Essa aqui é uma situação do primeiro ao nono andar, onde a gente tem classe 2 e classe 3. Depois, quando ela chega décimo ao 18º, ela já muda essa situação só para a classe 2, por exemplo, nessa fachada, e do 18º ao 30º, ela já chega à classe 1. Discutir e analisar, eu sempre falo o seguinte, considerem um mapa de ruído a mesma exigência que a gente tem para que quando a gente faz esse trabalho de sondagem para verificar a fundação. É nossa sondagem acústica, o mapa de ruído. A partir disso, eu sei o que eu vou ter necessidade. Eu posso até superdimensionar, eu não posso subdimensionar. E aí a gente tem uma compreensão, que tipo de esquadrias eu vou querer colocar em cada fachada, em cada elemento. Este ponto é bem interessante também para vocês colocarem, inclusive, a questão de vendas, né? Como é que ela pode ser diferenciada no quarto da suíte principal ou de outra, enfim, isso pode ser trabalhado. Então, a gente vai ter o processo de mapa de ruído, como eu falei, que entra como a possibilidade, essa possibilidade não, como exigência, e a possibilidade agora de um método também, um método alternativo. Sendo bem honesta com vocês, esse método alternativo ele vai para grandes centros urbanos pouco provável conseguir chegar. Ele vai seguir mais para algumas situações mais afastadas. Ele vai ter uma lista de exigências para que você possa enquadrar nesse método alternativo. Esse método alternativo vai seguir, assim, por exemplo, não pode ter uma quantidade de veículos, os declives, a quantidade de veículos pesados vai ter que ter uma limitação para que você possa utilizar essas referências na norma. Outro ponto importante da atualização é que ela considerou também uma avaliação, caso queira, sendo não obrigatório, na permissão da classe 3 para situações de desempenho intermediário superior para salas. Ela vai entrar em caráter informativo e foi considerado classe 3 porque é a situação onde vai ter um nível de ruído mais intenso. Então, a gente vai ter essa possibilidade para que a gente consiga aumentar essas avaliações, e a gente está percebendo que essas avaliações, essas caracterizações está melhorando as possibilidades, inclusive comerciais de venda. Muitas construtoras já estão trabalhando com essas outras avaliações. A parte 5, então, ela vai falar também as questões de ruído de impacto, né, sistemas de cobertura, como a gente e ruído aéreo. Ela vai chegar tanto à avaliação do sistema de vedação vertical externa, ela só está fazendo, na verdade, uma harmonização com todas as outras mudanças. Também super tranquilo, nada de grandes mudanças. Aqui, para a gente ter alguns elementos de avaliação, a gente fez um benchmarking de desempenho acústico. Você lembra que eu falei que a gente foi premiado pela CBIC? Foi isso. E aqui eu vou mostrar um pouquinho, só para deixar claro, nossos clientes, eles têm acesso, se eles quiserem, a esses resultados. Ele consegue fazer um comparativo dos resultados que eles têm do seu desempenho em relação ao mercado. Ele consegue tanto avaliar como está seu resultado de Brasília, quanto, por exemplo, nacional. A gente teve, só para a gente ter uma referência, nessa amostragem, em fachadas 155, aliás, em todos os empenhos, né, piso, parede, fachada, 155. Marcele, quer falar? Por favor. Não, só estava batendo palma, reagindo. Isso tudo está incrível. Obrigada.
Então, a gente tem, só para vocês terem uma referência, no que a gente teve no Distrito Federal, isso, claro, é uma avaliação do nosso escritório, não é de todo o Distrito Federal, é uma avaliação que a gente fez no nosso escritório, mas é o que a gente fala, para ter boas avaliações, a gente tem que ter dados. E aí a gente gosta de trabalhar com isso, gosta de desenvolver esses trabalhos, a gente escreve também muitos artigos científicos para ter esses dados e comparações, nada melhor. Acho que o grande ouro é a gente ter informações para a gente ter tomadas de decisão. Olha só, o que não atendeu? 9%, no mínimo a gente teve 43%, mas olha que bacana isso. Intermediário e superior, a gente já está falando de praticamente 50%. Intermediário superior, isso é bem bacana. Então, assim, o que antigamente era visto no mercado como impossível, olha o que a gente está conseguindo nos resultados, isso de ensaios dos nossos clientes aqui do Distrito Federal. A gente teve em resultados, e isso segue... em relação a pisos, olha só, a gente não teve nenhum resultado que não atendeu. Aqui em Brasília, a gente já teve resultados que não atenderam, mas aqui em Brasília não. Em relação a desempenho, pelo menos ainda nos nossos dados, né? Pode acontecer. Em desempenho mínimo, 43%, e a grande maioria no desempenho de piso, a gente está em desempenho intermediário superior. Isso é bacana, a gente está tendo uma maturidade melhor e fico muito feliz com isso. Em paredes, a gente ainda está tendo muitos cuidados para a gente trabalhar nas execuções. A gente teve alguns resultados de não atender de 25%, mínimo 49%, intermediário superior 15% e superior 9%. Em relação à fachada, gente, a fachada é o seguinte... Se lembra que antes a gente não tinha uma obrigação de mapa, às vezes o cliente não colocava para a gente saber se era classe 1, 2 e 3. A gente tem um resultado muito maior de fachadas, mas eu só posso colocar o que eu sei, a classe de ruído. Então, por isso, só tem um resultado de 15. O que não atendeu chegou a 6,7, superior, olha que bacana, 46,7, intermediário 20%, 26%. Isso é bacana, a gente entender esses resultados e a gente está vendo assim, ok, e sabendo que as consultoras estão cada vez procurando ter desempenhos melhores, isso é muito bom. Alguns dos outros informações que nossos clientes eles conseguem ter acesso, como é que estão os dados, por exemplo, eu consigo verificar como é que estão todos os meus resultados de pisos, né? Como é que está meu LNTW, de tudo. Então, eu não sei quem é o cliente, nem que obra, ele não consegue verificar isso, mas ele sabe mais ou menos onde que ele está, qual é a característica, o que não atendeu. Então, isso aqui, por exemplo, ele consegue ver resultados do todo, do mercado, o que a gente teve em relação a piso, o que não atendeu, o que estava no mínimo, o que estava no intermediário, no superior, em alguma situação específica. E a gente pode também fazer filtros. A planilha é muito tipo um Excelzinho, né? Então, você consegue, por exemplo, eu quero separar lajes maciças de 10 centímetros. Como é que a gente teve de resultado? Quanto que eu tive no mínimo, quanto que eu tive no intermediário? Aí eu quero saber, assim, esse amarelinho, por que que ele deu esse resultado? Você clica nele, a gente vai verificar. Essa laje, ela tem um volume de 18, ela foi uma laje 0 e ela teve um piso laminado com manta BD. E aí a gente chegou a esse resultado de 56 dBs. Então, assim, é legal e, por exemplo, num resultado, esse aqui não foi o de Brasília, mas que a gente já teve também, que não atendeu na mesma laje de 10 centímetros, o que acontecia com ela, né? Então, é bacana para esses estudos, para ter nas empresas, nos escritórios, pesquisas científicas. Claro que a gente está sempre com apoio, mas a gente quis, e esse foi o nosso objetivo, quando a gente desenvolveu o aplicativo, inicialmente era para a gente, tá? Confesso, era só para a gente. A gente queria que a gente soubesse todas as informações. A gente depois pensou, é justo que a gente também possa divulgar essas informações, claro, com todas as seguranças em relação a sigilos, né, dos clientes, mas que eles possam também incentivar a pesquisa científica, o estudo também de outras áreas. Bem, agora, todos esses processos, por que que a gente precisa fazer isso que a gente fez? Por que que a gente precisa ensaiar?
Ponto importante é que a 15575 coloca que a comprovação dos resultados, perfeito a gente fazer todos os cálculos, mas a comprovação somente será por meio de ensaios em loco, do sistema de edificação. É essa forma que a gente vai verificar. E por que a gente precisa verificar? Pode acontecer numa situação como essa. A gente teve uma situação que foi colocado uma parede, tiveram várias caixinhas, a gente fez sequência de ensaios e a gente teve uma situação de 41 dBs que não atendia. Depois, as caixas de passagem, a gente fez um tratamento para conseguir a melhora da performance e chegou ao desempenho de 45 dBs. No projeto não estava sendo pedido que essas caixas estivessem desencontradas. E por acaso aconteceu essa falha, acontece. Gente, acontece. Então, assim, até a gente seguir com essa maturidade desse processo, a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto de uma frase em relação à comparação da engenharia e arquitetura com a medicina. Na medicina, quem é o responsável técnico é o médico, mas ele que opera, né? A gente não. A gente vai ser responsável técnico pelo prédio inteiro e a gente não vai operar lá, a gente não vai executar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vários pontos, checklist, processos, para que a gente consiga esses resultados. E, por exemplo, uma questão, e como é que eu saberia disso? O projeto, o cálculo estava correto. A avaliação na medição, que foi identificado que as caixinhas só conseguiu descobrir isso porque foi feita uma medição. Então, essa é a importância das consultoras seguirem com o processo de medição, que essa vai ser a única forma de avaliação de fato, em loco, para que a gente consiga compreender o que a gente teve de desempenhos. Essa aqui, por exemplo, foi um bloco cerâmico de 14, as tubulações hidráulicas e as caixas de passagem. Então, a gente teve uma situação que as instalações estavam alinhadas e a gente fez uma medição de 31 dBs. Depois, feita a mesma situação com as instalações alinhadas, a gente teve um acréscimo de 10 dBs. Não mudou a parede, gente. Foram caixas. Pensem em acústica como impermeabilização. Uma frechinha, a gente tem uma passagem muito grande. Problema de caixinha atrás de caixinha, a gente vai ter problema. Então, tomar esses cuidados são importantes e a gente consegue, muitas vezes, descobrir algum problema, alguma patologia acústica, quando a gente faz exatamente essas verificações e com essas medições. Por favor, pode. Se quiser colocar o microfone. Cândida, bom dia. Bom dia. Quando você fala ali caixas desalinhadas, né? Sim. E tubulações desalinhadas, você diz elas não estarem justapostas. Exatamente, uma atrás da outra. Deslocadas. Deslocadas. Isso tá. é importante, para a gente ter bons resultados. Tá legal. Obrigado. E em fachadas, por exemplo, outro ponto que a gente teve uma avaliação, por exemplo, no sistema Maxmar, que a gente tinha um desempenho, por exemplo, de 30 dBs, na fachada, onde a gente tinha algumas caixetas e fechos frouxos. Quanto a gente alterou essa situação só para ajustar, a gente ganhou 4 dBs. Só um detalhe, não mudou o sistema construtivo. Então, essas observações, esses detalhes são fundamentais para que a gente consiga também obter o resultado final que a gente espera, né? Aqui eu estou mostrando um pouquinho de alguns casos só para a gente se atentar e a preocupação também com as avaliações, com as medições. Aqui a gente teve uma situação que tinha um contrapiso acústico e que o resultado não estava de acordo com a expectativa tanto do desenvolvimento de cálculo e o desempenho que a consultora tinha. Ela colocou, e quando a gente verificou que a cerâmica estava ligada à alvenaria. A gente pediu para fazer na mesma obra, no mesmo apartamento, dava tempo, né? Então, era uma avaliação que a consultora pediu. Ele fez, como a Kita, fez um rasgo, desconectou, colocou um material resiliente. Nesse processo, só nessa brincadeira, foram 3 dBs. E o que a gente acontece no nosso canteiro de obra? Essa é a nossa realidade. Então, a gente entender minhas recomendações também para a gente seguir. Gente,
quando a gente tiver as caixas elétricas, tenta não colocar entre unidades. Isso, assim, a gente vai ter uma chance de desempenho não adequado ao que a gente tinha de expectativa muito grande. Ar-condicionado, mesma coisa. Então, já estou colocando todos os pontos para a gente, que é sempre discutido como é que a gente pode viabilizar, o que a gente pode fazer na obra para a gente chegar a bons resultados. Toma cuidado com isso. Tenta colocar isso na outra parede, não a parede que divide unidades. Tenta colocar isso numa outra parede, não na parede que divide unidade. Cândida, Pois não. eu imagino, pelas figuras que a gente está vendo, que quando você usa, por exemplo, uma alvenaria de vedação em blocos de concreto, que você consegue passar as tubulações elétricas por dentro dos blocos sem nenhuma coisa, você deve ter um ganho de desempenho muito bom, né? Se a gente toma todos esses cuidados, Exato. nesses processos, sim. Então, assim, mas ficar com isso na cabeça, assim, né? Ficar com isso para esses processos. Cândida, eu queria deixar as perguntas para o final, mas todo mundo já está fazendo, eu vou fazer também. Quando você fala do bloco de 9, bloco de 19, é o desempenho dele sem argamassa de embolso. Não. O reboco, você fala? Faz muita diferença. Fernanda, assim, a gente está falando de... Normalmente, estou considerando, sim, é 1,5, a gente já considera, mas nisso não é o principal elemento. Assim, a espessura do bloco, isso faz uma grande diferença. E o tipo de bloco. Então, se a gente trabalha com bloco cerâmico ou bloco de concreto, também faz diferença. O tipo de bloco faz diferença. Se o bloco também é preenchido, é uma das soluções que a gente adota, isso faz diferença. Por exemplo, se eu utilizar uma massa com material isolante acústico. O reboco? A gente já viu alguns fabricantes, alguns resultados, eu não achei ainda, desculpa, eu ainda não achei tão significativo esse resultado. O mais significativo é aumentar a espessura do bloco, ou a gente, melhor ainda é quando ele é duplo, e tem uma lã, né, um material elástico, né, uma lã entre as duas paredes. Aí a gente tem um resultado bem mais significativo no processo. Então, legal. É por aí, para a gente entender o que a gente vai ter de cuidados. Oi, por favor. Tá, sim. Com a luzinha que ele aparece. Para mim não aparece. Essa questão de quadro elétrico entre unidades, na cozinha, entre unidades, teria que atentar para isso também. Muito. Tá. Muito. Não é só para quartos, né? Não só para quartos, mas cozinhas em todo. Tentar tirar esse quadro elétrico dali era bacana para a gente ter ar-condicionado entre salas. Isso, para a gente ter melhores resultados. Obrigada. Então, assim, em geral, só para a gente ter um entendimento, o que a gente tem, requisitos acústicos, eles são qualitativos, quando eu falo de isolamento de ruído aéreo, isolamento de ruído de impacto, isolamento de fachada, níveis sonoros de equipamentos, e a gente segue com os parâmetros mensuráveis, né? Então, quando eu falo de isolamento de ruído aéreo, eu estou verificando o valor mensurável dele, é o DNTW. Quanto maior, melhor. Em relação ao ruído de impacto, isso aqui é só uma regrinha geral, só para vocês decorar. No caso de ruído de impacto, é o contrário, tá, gente? Quanto menor, melhor. Quando a gente está falando de fachada e de equipamentos, ou de fachada, quanto maior, melhor, e de equipamentos, quanto menor, melhor. Só por esse L é de level, tá? É de nível sonoro. Então, só para a gente entender o porquê que é quanto maior, que pode confundir um pouquinho, a gente tem uma colinha aqui para facilitar a vida. E o que eu tenho nesses sistemas, requisitos e parâmetros? Só para a gente ter um entendimento geral de algumas compreensões que a gente está nessa avaliação da habitabilidade, né? Critérios quantitativos. Quando a gente está falando de hidrossanitários, quando a gente faz esse tipo de avaliação, eu vou verificar tanto LAIQ, NT, no mínimo, no intermediário superior, o L máximo, eu vou verificar de pisos a questão de impacto e aéreo, de dormitório, o sistema de entre unidades, né? Por exemplo, no caso do dormitório, claro que a gente tem mais exigências em relação a essa situação do SVVE,
que é o de fachada, o D2MNTW. Essa aqui, por exemplo, é uma referência da classe 2. E, em relação a coberturas, a gente vai ter tanto a verificação de isolamento de ruído aéreo, como ruído de impacto. Pronto, é isso. Eu agradeço quem também quiser nos acompanhar no Instagram, no site. E mais perguntas, estou à disposição. Mais perguntas? Por favor. Cândida, bacana, parabéns. Obrigada. Opa, plateia. Estava lotada. Oi, Cândida, quem está falando é a Anne. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Deixa eu dar prioridade. Sou a Anne da Construtora Base. No início, é porque eu também ia deixar as perguntas para o final. Só surgiu um questionamento em função da parte de instalações no subsolo. A gente tem aqueles suportes, né, para a norma de desempenho de tantos em tantos metros. Ele influencia algo ainda na questão da acústica em si? Ou não tem nada específico? Porque a gente tem um grande problema, né, com a parte lá no subsolo, ou se tiver algum desnível lá no térreo em função do... Desnível não, né? Um desvio da parte de tubulações. Tem algo específico falando sobre essa questão? Que mudou ou não? As tubulações hidráulicas nessa questão de desconexão de vibração. Isso, Então, devido à queda, né, da brumada toda. A gente tem, ela não é obrigatório, mas ela está como, ela segue ainda com referência, como estava antes, nessa questão. Ah, tá, mas não é obrigatório. Ela permanece, não obrigatório, mas hoje eu percebo que grande maioria das consultoras seguem com isso. Tá ok, obrigada. Ela está em caráter informativo. O Walter queria fazer uma... Cândida, você teve um slide que você apresentou os índices de ruídos externos, classe 1, 2, Sim. 3, e apresentou um trabalho, um mapa feito por vocês e tal. Quais os critérios de medição que vocês utilizaram para a geração daqueles resultados? Ah, tá. Bem, um mapa de ruído, ele é feito da seguinte forma. A gente tem que ter um software específico, onde é analisado as curvas de nível, é analisado todas as fontes sonoras, tanto as pontuais como as lineares. Né? As pontuais pode ser uma indústria, por exemplo, ou as lineares são as avenidas. A gente faz a calibração sonora, né? Então a gente faz medições de dia e de noite, para depois verificar isso no software, se está batendo os resultados para essas verificações, e aí eu consigo fazer essa simulação na edificação. Então, são vários processos para a gente chegar nesse resultado. Não precisa de estar pronta, não, o prédio, você faz antes. Eu consigo fazer uma projeção de uma cidade, de como é que ela vai colocar. Aliás, era algo bem interessante, assim, eu sinto pena de não ter tantas discussões quando é feito um novo bairro, desses estudos, né, para entender esses zoneamentos. Porque é uma entrada de projeto, né? Exato. Hoje, assim, antes eu pegava com assim, um ponto importante que você está comentando, essa questão da implantação, a gente já teve situações que uma construtora nos informou que a redução de custo que ela teve em relação à fachada foi mais de R$1 milhão, porque ela estudou onde estava a implantação adequada para verificar qual era a classe. Colocando uma classe menor, eu consigo ter esquadrias com redução ponderada menor, consequentemente um custo menor. Então, entender qual é a implantação adequada, isso é importante. Hoje, é comum a gente tem, claro que você vai falar assim, no Noroeste não tem como, ali já está, mas é legal até para as construtoras entenderem como está saber antes, né? Então, já segue uma regrinha, tá? Assim, para as construtoras. Em frente às vias de ruído de tráfego intenso, se prepara que ali deve chegar na fachada frontal uma classe 3. É bem provável. Teve parada de ônibus, se prepara que aquilo também implica numa intensidade de ruído maior. Mas com o mapa, eu consigo entender exatamente cada ponto, eu posso chegar até discussão para a arquitetura, isso facilita muito a arquitetura, de saber, aqui eu vou fazer uma parede cega, onde eu tenho uma intensidade sonora maior, ótimo. De repente, isso pode ser desenvolvido no projeto. Isso já aconteceu, até com o trabalho da MKZ, né? Que eles já tinham esse estudo antes e eles já colocaram esse processo. Nessa parede, eles colocaram com uma quantidade menor de esquadria, porque já sabia que ia ter um problema. Isso facilita a arquitetura.
Assim, são elementos que ajudam muito para o desenvolvimento do projeto e possibilidade de redução de custos. Cândida, só um pouquinho, Fernando. Tem gente lá, mas antes, só para continuar Doutor com esse Lídio. assunto, e esse mapa de ruído não pode mudar com o tempo? Como é que faz? Você chega lá no Noroeste, faz um mapa de ruído e aprova o projeto todo de uma maneira e depois isso muda. Como é que fica a exigência sobre isso? Excelente pergunta. O que a gente faz é verificações do que a gente tem no plano diretor. Então, qual é a projeção que eu tenho de quantidade de veículos daquela situação? Eu posso não estar com aquela quantidade de veículos agora, um bairro novo, por exemplo, mas já tem uma projeção de o que eu vou ter. Eu consigo fazer isso na minha simulação. Pode ser que daqui a 30 anos o Estado mude, mas eu estou com toda a documentação do que ele fez naquele momento. Aí tem uma responsabilidade do Estado, porque ele fez uma mudança sem colocar nenhuma solução de acústica, por exemplo, posterior. E isso é o que a gente recomenda para todas as consultoras, a gente coloca todas as informações de onde a gente tirou esses dados, para que eles guardem, para que eles deixem tudo isso documentado e arquivado por uma proteção deles. Se houver uma mudança do Estado, como eu falei, pode ser que hoje não esteja a situação que foi projetada, mas a gente consegue fazer essa projeção do que vai acontecer, da quantidade de veículos que está considerando nessa situação. Por exemplo, no Noroeste isso acontece. Porque se tiver uma indústria que for instalada depois do lado lá, é uma mudança considerável e enorme, né? Ela tem que se adequar também às normas já que são exigidas. Eu queria ouvir sua opinião sobre, no contexto geral, uma empresa, por exemplo, que fez um projeto em 2019, né? Fez seu lançamento em 2020, 2021, está construindo isso para entregar em 2022, 2023. Ela precisa se adequar a essa norma? Não. Como é que fica essa situação? Então, essa foi uma parte importante. O Lídio depois também vai enfatizar que isso foi, para todas as normas da construção civil, foi considerado, com a palavra bem clara, projetos protocolados, dando um prazo de 6 meses. Né? Então, assim, no lançamento, até 6 meses, ela aí entra com exigência na data que foi publicada a norma. Então, foi, se eu não me engano, 13 de setembro do ano passado, tá? A parte de acústica. E entra, então... Esse mês de março. Já Por isso que foi essa palestra, propositalmente. Agora, então, é o protocolo do projeto. Isso. Então, o projeto que está aprovado antes... Não precisa seguir. Beleza. Se você quiser, não tem problema, né? Mas não tem exigência para isso. Então, pessoal, para os projetos da agora para frente, a norma já entrou em exigibilidade. Sim. A parte de acústica. Né? Tem a Luísa Puntel e depois o Lídio. Pode fazer a sua pergunta, Luísa. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, desculpa, eu estou num computador sem câmera aqui, mas gostaria de parabenizar aí a Cândida, a palestra foi muito interessante. E eu tenho 2 dúvidas. A primeira dúvida que eu fiquei foi em relação ao benchmarking, né? Quando você apresentou, Cândida, esse benchmarking foi feito a partir da etapa de simulações, de previsões de projeto, ou depois que foi feita a medição in loco? Eu fiquei com essa dúvida. Então, Luísa, na verdade, as 2 coisas. A gente fez tanto essa avaliação de projeto, até porque a gente queria ter um comparativo de como é que estava o projeto em relação a ensaios. A gente queria mais dados. Enfim, a gente gosta também de escrever artigos científicos, né? Então, isso também era para facilitar a nossa vida, da gente ter alguns comparativos de dados. Então, a gente tem, em relação a dados de projetos, a gente tem, se não me engano, 680 dados de projeto, e a gente tem o comparativo também dos ensaios in loco, que aí a gente tem algo em torno de 380 também, por aí, né? No total, em torno de 1.000 resultados. Mas as 2 situações. O que eu mostrei é só de ensaios de medições in loco. Aí, quando você tem situações que não atendem, aí vocês dão as sugestões para que eles possam finalmente atender, ou eles... beleza, sei que não atendo e vou seguir assim. Não, tem que ter.
nosso escritório especificamente, a gente sempre apresenta, a gente tem todo um processo de briefing do cliente para a gente saber qual a linha que ele quer de soluções de sistemas construtivos, mas a gente normalmente apresenta 3 soluções para ele. Quando a gente faz uma verificação de um projeto de arquitetura, verificando o que não está atendendo, quais são as soluções que nós vamos propor em cima de um briefing que a gente antes faz um questionamento para o cliente por obra, né? Então, para apresentar as soluções, tem que ser, tem que apresentar quais são as soluções. Certo, não, então é um benchmarking de avaliação inicial, né? Na verdade, todos os casos avaliados acabam passando devido a Claro. intervenções futuras, né? Claro, isso. Isso. A minha segunda dúvida, bem rapidinho, é em relação a habitações de interesse social, que por um manual do Proacústica, eu sei que tem uma metodologia simplificada para verificação de avaliação de classe de ruído, e tem algumas empresas que estão utilizando dados disponibilizados até por aqueles documentos que, se eu não me engano, chama da TEC e FAD, onde os próprios materiais já são avaliados e tem ali mais ou menos um resultado, né, de desempenho, mas aí eu fiquei bem preocupada quando você comentou que as simulações, elas mudam muito o resultado, né, de acordo com qualquer input diferente ali, pode mudar o resultado. Então, qual que seria a sua opinião em relação a isso? Se você acha que seria incorreto realmente utilizar os dados da TEC e FAD para habitação de interesse social. Então, vamos lá. Em relação à classe de ruído, é chamado método alternativo, né? É uma outra coisa para aquela avaliação de classe, né? Não da avaliação da edificação em si. Ela permite, ela não entra para áreas de interesse social, é para uma situação onde consiga encaixar aquela situação, onde eu tenho uma quantidade de veículos, até tantos veículos pesados, então você tem que verificar se toda essa situação está acontecendo, as distâncias de vias, enfim, tem que fazer um monte de avaliação para a gente conseguir. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa do FAD, eu acho que ela é bem importante, mas o cálculo tem que permanecer, né? Então, assim, porque a gente vai ter exigências e avaliações para esse processo. Mudou o volume, mudou quantidade de flancos, muda. Então, assim, minha recomendação, como está na norma, é que se siga com procedimentos de cálculo conforme a 1, 2, 3, 5, 4, porque isso vai ter entendimento, é que nem cálculo estrutural, né? Para a gente entender que resultado a gente vai ter, que expectativa de resultado a gente vai ter. Então, essas são minhas recomendações. Mas a gente pode utilizar, sim, os FADs, as informações, inclusive para o nosso procedimento de cálculo, porque muitas vezes a gente tem um resultado de RW que a gente precisa disso. É importante, por exemplo, até seguindo aqui para o Fernando, alguns trabalhos que foram feitos com a BCP, que eles fizeram avaliações de blocos de concreto para a gente verificar, eu preciso desses dados para fazer o cálculo. Se eu não conseguir o RW do produto, eu não consigo fazer cálculo. Eu não tenho essa informação clara. E isso foi muito importante também, voltando a esses pontos, que a gente começou a ter resultados brasileiros, né, do sistema construtivo, da produção dos produtos, dos elementos do Brasil. Isso foi muito importante para a gente ter uma maior precisão dos nossos resultados. Joia, muito obrigada, esclareceu bem. Obrigada. Gente, antes de passar para a pergunta do Lídio, eu gostaria de aproveitar a audiência, né, que está muito grande, e fazer um marketing aí da DIMAT. Nós somos da Diretoria de Materiais, Tecnologia e Produtividade aqui do Sinduscon DF, e nós estipulamos que iremos fazer aí uma reunião mensal do tipo híbrida, por enquanto, né, online e presencial. A gente tem presenças aqui, né, no nosso auditório, e essas reuniões serão toda última sexta-feira do mês. E a próxima reunião será... A gente vai ter uma palestra que eu vou passar agora para o Fernando Crossara. Então, a gente dá, só para fazer uma apresentação, eu estou muito seguro aqui como diretor da DIMAT, porque eu tenho também grandes, eu não vou nem falar de ajudantes, mas
de peças de diretoria que me acompanham e estão lado a lado aqui, conduzindo, né, a Admate comigo, que é a Cândida e o Fernando Crossaro. Aí eu vou passar para o Fernando agora falar sobre a próxima palestra, né, a próximo evento, Fernando. Bom dia a todos. Renato, Cândida, toda a turma, Silene, a Gisele e os colegas que estão aqui presentes. Tem uma coisa que a gente tem que falar, né, Renato? Que quem vem presencialmente tem direito a pão de queijo da melhor qualidade. Então, são todos convidados e a gente ficaria muito feliz quanto mais pessoas estivessem aqui, seria ótimo para a gente. Queria completar mais uma coisinha, Renato. Pode, antes de falar da palestra, eu acho que é importante o seguinte: a Admate tem alguns trabalhos, uns grupos de trabalho importantes, né? Nós temos a Cândida está desenvolvendo, junto com o pessoal do UNB, um curso muito importante nessa área de segurança, de análise de riscos, né? Então, é uma coisa que tá sendo trabalhado. Nós temos um grupo que é o GT de Conservação do Patrimônio, que teve um evento muito grande em novembro do ano passado aí, e já foi instituído o NUTOP, que é o núcleo técnico para isso. Várias entidades estão aderindo e apoiando, e quem tiver interesse nesse tema pode procurar a gente e vai fazer parte do grupo. Se não for como entidade, pode ser como técnico. Mais alguma coisa, Renata? Assim, algum GT que valesse a pena comentar? Academia e Mercado. Oi? Fala. Academia. Um pouco, Walter, do Só Academia então, Mercado. Então, aí o Walter vai falar um pouquinho sobre o GT dele. Não, né? pode falar, Não, Fernando. eu só queria falar o seguinte, que no último sexta-feira do próximo mês agora, de abril, o Renato nos convidou e nós vamos fazer uma apresentação rápida sobre a competitividade e a viabilidade dos pavimentos de concreto hoje no Distrito Federal, focando no Distrito Federal. Tem muitos anos que a gente luta por isso e nesses anos todos as autoridades foram sendo convencidas de que era melhor parar com tapa-buraco e tentar fazer um pavimento que durasse para sempre. Nós temos alguns pavimentos aqui no Distrito Federal com mais de 60 anos, que é o caso do buraco do Tatu, e sem buraco, né? O único buraco é ter um nome, mas e hoje são vários projetos que estão vindo por aí e é uma revolução em termos de pavimentação em torno disso. Então, nós vamos fazer uma apresentação, vai ser uma apresentação enxuta para mostrar qual é o impacto disso e hoje, com essa subida do preço do asfalto, principalmente em função dos derivados de petróleo, e apesar do cimento também ter sofrido o impacto de combustíveis e essas coisas todas, a curva abriu muito. Então, a viabilidade começa já de pavimentos de pouquíssima espessura, talvez até dentro de condomínios. Então, é isso que a gente gostaria de falar. Fernando, eu também sou entusiasta do pavimento rígido e a gente observa aqui nos países mais desenvolvidos, né? A utilização, o emprego dele é muito maior do que aqui. E a gente não entende, né? Por que eles usam? Será que eles são não fizeram esses estudos já e tudo? E eu acho muito importante a gente começar a usar mais, né? Porque o gasto com a manutenção do pavimento asfáltico é muito grande, né? E a gente tem que parar com essa coisa de fazer obra para fazer propaganda. A gente tem que fazer obra que seja durável e que seja mais econômica para o Estado. Mas então, voltando aqui, o Walter, fala aí, Walter, do GT, Academia Isso. Mercado. Isso, mais um grupo de trabalho da Admate, Academia e Mercado. Nós estamos coordenando esse grupo desde agosto de 2020, se não me falha a memória. Tá? E esse grupo tem como propósito, e assim a gente vem trabalhando, de unir
tentar um laço maior com as instituições de ensino superior, né? Ensino na área de arquitetura e engenharia civil, né? Proporcionar aos nossos alunos uma melhor formação, né? Facilitando o ingresso deles, ou não o ingresso, mas a busca de conhecimento nas nossas empresas, nas empresas associadas aqui do Sinduscom. Tá? E isso a gente tem também, esse grupo se reúne, tem uma apresentação mensal, tá? E sempre buscando coisas práticas, né? Eu acho que, vamos dizer assim, essa apresentação da Cândida hoje foi algo assim bastante prático, bastante objetivo, né? Nos trouxe assim bastante, nos deu várias referências, enfim. Mas esse é mais um grupo de trabalho aqui da Adimate, né? Academia e Mercado. Obrigado, gente. Walter. Enfim, Lídio, eu passo para a sua pergunta aí. Obrigado pela sua paciência aí. Lídio, pode falar, Lídio. Eu percebi pela voz que é o Walter que eu conheço. Eu não estou enxergando. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Renato, a possibilidade de pessoas de outros lugares, como eu, participar dessa reunião, né? Acompanhar a apresentação da Cândida, né? Então, é uma oportunidade excelente que a gente teve. Então, muito obrigado por podermos ter acesso a esse evento, né, da Adimate. Segundo parabenizar, evidentemente, a Cândida, porque, olha, aprendi muito, sempre aprendo quando ouço você, né, nas suas apresentações. E gostei muito daquela parte que você falou da percepção de ruído, né? Porque essa é uma grande dificuldade que a gente tem, aqueles que não vivem esse assunto, né? Porque a gente ouve falar 40 decibéis, 30 decibéis, mas a gente não tem, na verdade, essa sensibilidade ainda, né? Em nós, a gente não tem como. Então, ter alguém que faça esse tipo de apresentação, diga, olha, arrastar um móvel, ouvir bem, isso é muito importante para a gente poder entender aqueles valores que a gente lida na norma, né? Bom, então, muito obrigado, foi muito bom isso. A minha desejo de fazer uma pergunta, né? Eu encorajei fazer porque eu vi que tem vários colegas meus aqui de fora, então eu não sou o único intruso. Então, eu vou fazer a pergunta. Ela vai fugir um pouco, Cândida, do assunto que foi o foco aqui, a mudança, a atualização da norma de desempenho com relação ao requisito de acústica, né? Bem, a questão é a seguinte, eu estou vivendo, né, eu acompanho outras normas e eu estou percebendo algo que está me deixando muito preocupado. Com relação a algumas comissões que tratam de normas de projetos estruturais, tá? E que, às vezes, querem avançar além do que deveriam. Tá? Porque uma norma de projeto estrutural, ela deveria, a meu ver, né, no meu entendimento, ficar limitada, né, aos desempenhos que são inerentes ao sistema estrutural, né? A segurança estrutural, evidentemente, a durabilidade, segurança em situação de incêndio, construtibilidade é uma coisa importante, né, para quem constrói estruturas, sistemas estruturais. Porém, tem alguns sistemas estruturais que eles, além de fazer parte da estrutura, eles são também elementos de sistemas de piso, que é o caso da laje, e sistemas de vedação vertical, interna e externa, que são as paredes, né? Paredes estruturais. A gente tem algumas normas de elementos estruturais que são paredes. Pode ser uma parede de concreto normal, concreto celular, estrutural, uma alvenaria estrutural, por exemplo. E o que eu tenho visto, cara, isso que eu queria ouvir de você, qual é a sua
opinião, eu tenho visto as pessoas se intrometerem, o termo talvez não fosse mais adequado, com outros desempenhos e começar a estabelecer parâmetros para os elementos estruturais com base em outros desempenhos, como desempenho acústico e desempenho térmico. Tá? O desempenho térmico eu não vou tratar aqui, porque não é o objeto dessa reunião, mas o acústico, sim. Então, a preocupação que eu tenho é a seguinte: primeiro, as pessoas não percebem e caem nessa armadilha que, quando se fala de sistemas estruturais de edificações, é para qualquer edificação, não é somente para edificações habitacionais. Então, querer estabelecer critérios de desempenho para qualquer edificação com base naquela da 15575, eu já acho que é um erro, né? É um erro. Mas há coisas que me preocupam mais. Por exemplo, o que eu ouvi na reunião de alvenaria estrutural. Na reunião de alvenaria estrutural, foi apresentado um sistema novo, não é novo, mas novo para a norma, que quer se transformar, ser considerado também como alvenaria estrutural. E é feito com, o assentamento é feito com uma resina. Ele já é bastante usado para a alvenaria de vedação, mas não tem junta vertical de argamassa. Tá? E aí, qual foi a discussão que surgiu ali? Olha, não pode ser aceito um sistema, porque isso vai comprometer o desempenho acústico. Isso me espanta um pouco, porque, primeiro, as paredes não são necessariamente de edificações habitacionais. E mesmo se fossem, nem todas têm requisitos de desempenho acústico. Então, alguns argumentam que não pode tirar a argamassa entre os blocos, a argamassa vertical, que o pessoal chama de junta seca, porque vai prejudicar o desempenho acústico. Não sabe quanto, mas vai. Aí argumento que não pode. Por outro lado, outros que estavam presentes disseram, não, isso não há comprovação. E outra coisa, tem o argamassa, que quando você aplica argamassa, na aplicação, e quando você sarrafeia o embolso, um pouco da argamassa entra na junta, isso recompõe em parte o desempenho. Ou seja, começa a se discutir algo que nada tem a ver com a estrutura. Tá? Estrutura, isso tem me preocupado bastante. Tá? Bastante. As pessoas quererem estabelecer parâmetros estruturais com base em desempenho acústico e térmico. Isso pode levar a superdimensionamento, né? Porque se atende a todas as condições, com certeza, em alguns momentos, vai estar atendendo em excesso. E excesso é desperdício. Então, a minha pergunta é mais para ouvir de você o que você acha, dessa intromissão indevida das normas de projetos estruturais na área de desempenho acústico e térmico. Espero que eu tenha sido claro na minha colocação. Foi sim, Lídio, foi sim. Primeiro, queria agradecer, vi que tem vários colegas também da CEBIC, normalmente minha sócia Fabiana, que fica com o grupo da CEBIC, até minha agradecimento a sempre o respeito que a CEBIC nas nossas colaborações, vi que está aqui Matozinho, Patrícia, do que a gente pôde trabalhar junto com vocês para a gente contribuir em relação à norma de desempenho. Esse foi um trabalho bem bacana. Só mais uma observação, a gente fez um trabalho junto com a comunidade da construção de Goiânia, que praticamente tudo que a gente colocou no processo entrou na norma, foi aceito pela comissão, porque teve uma base, uma discussão técnica muito avançada. E a gente agradece bastante ao CEBIC por todo esse apoio e de permitir também nosso trabalho, nossa contribuição e da confiança. Em relação ao que você colocou, Lídio, concordo plenamente, eu tenho algumas notícias para te passar. Já foi feita se eu não me engano, foi no final do ano passado, uma comissão, uma CE,
junto da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica, com a Proacústica, exatamente para esse objetivo que você está falando. Ou seja, qualquer situação que qualquer norma entrar com algum aspecto relacionado à acústica, tem que passar para essa comissão para que haja uma discussão técnica, né? E concordo contigo, para cada situação, para cada avaliação tem um parâmetro que é diferente, né? Então, assim, uma situação de uma escola já vai ter vários parâmetros diferentes de corredores entre salas, cada situação vai ter realmente parâmetros diferentes, só se eu colocar um tipo, né, de uso como uma escola. Essas referências e essas situações não pode colocar nenhum sistema construtivo como proibitivo sem uma análise técnica, né? Tem que ter uma base e todos têm uma permissão. A gente pode considerar ter um sistema construtivo que ele não chegue à performance que poderia ter, mas a gente pode colocar esse sistema construtivo como duplo, enfim, ele conseguir alcançar. Então, também me preocupa uma situação que bloqueie ou não haja uma permissão de um novo sistema construtivo. Eu acho que o que eu gosto muito da norma de desempenho é que ela coloca desempenho. Ela não coloca impedição, permite, inclusive, novas pesquisas, novos sistemas construtivos, que isso é ótimo. A gente continuar sempre pesquisando, sempre trabalhando, e eu concordo contigo, cada área precisa ter uma avaliação da sua comissão na área de acústica, na área de térmica, para que haja uma discussão técnica sobre o assunto, não uma avaliação superficial, para que haja uma discussão, faça ensaios, verificações, enfim, tem dados científicos para a gente conseguir ter um resultado claro. Concordo com a tua posição. Legal. Cândida, aproveitando que vocês estão falando de estrutura, e é a minha área, as lajes nervuradas, elas eram utilizadas em muito mais empreendimentos, e foi depois que a norma de desempenho começou a exigir a norma de incêndio, teve que aumentar as dimensões, a largura das vigotas, e ela começou a ficar mais difícil de viabilizar. E a laje nervurada, ela tem as vigotas e tem uma capa muito fina, né? Às vezes 7 centímetros e tudo. Como é que fica esse aspecto do isolamento acústico? E se existe maneira da gente viabilizar? Como é que você tem trabalhado com isso? O pessoal, a laje maciça é muito melhor ou a treliçada dá para viabilizar, vamos falar financeiramente, essa laje nervurada? Você tem experiência com isso? Então, esse é um ponto bem bacana também de colocar. A ISO 12354, que estabelece procedimentos de cálculo, ela coloca claramente procedimentos de laje maciça. E mesmo na revisão que teve agora da norma, ela entra um método de uma laje heterogênea, mas é um sistema construtivo da Itália, e ela não entra com o nosso tipo de laje nervurada. A gente está fazendo a revisar a tradução, a gente vai entrar com alguns elementos de discussão, mas hoje não existe um método de cálculo específico para lajes nervuradas como a gente usa. Porém, todavia, a gente já fez alguns ensaios, quem entra no nosso aplicativo consegue separar lajes nervuradas. Até hoje, eu nunca tive nenhum resultado que não atendesse a norma de desempenho. Nas situações que a gente verificou, eu só não consigo verificar em cálculo. Porque eu não tenho um método, eu não tenho um modelo matemático para essa situação. Mas já fizemos ensaios, já fizemos alguns ensaios, e nestes ensaios, até então, eu não tive nenhum resultado que não atendeu, para ser bem honesta nisso. Mas eu não posso, por exemplo, garantir no modelo matemático que aquilo vai passar. Eu teria que verificar no ensaio para ter certeza dessa situação. De ensaio, a gente tinha muita dificuldade de fazer ensaio antigamente, tinha que ir para São Paulo, IPT. Como é que a gente faz para fazer ensaio aqui no DF?
Nosso escritório, a gente tem um departamento separado, que é um laboratório de acústica. A gente conseguiu aqueles resultados de desempenhos que eu apresentei, né, aqueles selos que conseguimos. Nós somos a única empresa no Centro-Oeste que tem todos os selos de qualidade. Eu não posso entrar muito em detalhe porque é um processo ainda de sigilo, mas estamos num processo de acreditação. Eu só não posso entrar em detalhe porque é um dos itens lá que fala do sigilo que eu tenho dessas informações. Mas, enfim, a gente está querendo colocar essa permissão, esse trabalho do Centro-Oeste também estar forte no mercado nacional, né? Isso nos tornaria, por exemplo, acredito, entre 6 empresas do país que conseguiriam chegar com esse resultado. A gente conseguiu, obviamente. Legal. Tem mais uma pergunta ali no chat. Quando a norma fala ferrovia, pode ser considerado metrô? Pode. A gente vai conseguir, quando a gente faz os mapas de ruído, a gente faz todas essas avaliações nessa situação, por exemplo. Ok, vou fazer mais uma perguntinha aqui para a Cândida. Cândida, qual o grau de contribuição, vamos assim, hoje se usa, falando em estrutura, se usa muito a solução estrutural que está sendo dada hoje, lajes planas, maciças, né, etc, etc. E as instalações todas sob a laje, e aí com o forro. Esse forro, qual o grau de contribuição dele em redução de impacto? Contribui? Tem alguma contribuição ou nenhuma? Tem. De impacto, não. Não. Agora, de ruído aéreo, sim. Então, lembrando, quando a gente está falando de pisos, eu tenho 2 características a serem avaliadas. O LNTW, que é ruído de impacto, e o DNTW, que é ruído aéreo. Em relação ao ruído aéreo, sim, eu tenho ganho. Em relação ao ruído de impacto, não. Não. Obrigado. Legal. Antes de ver se tem mais alguma pergunta, eu tenho uma. Cândida, e os shafts? Eu lembro que quando a gente começou a fazer instalações com shafts e começou a dar muito problema, né, de ruído entre as unidades. Como é que se resolve isso? Se isso tem que ser pensado, é uma coisa importante. As áreas também, quando tem que fazer ventilação, né, no meio da edificação, que aí você comunica uma unidade com a outra. Como é que é isso? Salão de festas, por exemplo? Ventilação no salão de festa ou ventilação de banheiro? Em relação à ventilação de banheiro, não tem uma exigência normativa em relação a isso, né? Hoje a gente coloca em algumas construtoras situações para esse tipo de atenuação, mas eu não tenho uma exigência específica em relação a isso. Porque inclusive eu não faço medições no banheiro, sempre medições em quartos. Então, eu não faço essa verificação, não tem nenhum procedimento de avaliação em banheiros, sempre em quartos, a não ser... Sim, só que a gente teve uma vantagem, a parte de incêndio, por exemplo, de tubulações, porque teve que acabar tendo uma proteção, porque aquilo era uma passagem de fogo, e isso acabou nos ajudando na questão da acústica também. Então, assim, a gente tem algumas situações de disciplinas que elas comunicam bem. Incêndio sempre me dá uma ajudadinha, tá? Ela sempre agrega para a gente. Às vezes a gente tem uma complicação em relação a questões térmicas, assim, que é uma briguinha entre acústica, onde a gente vai priorizar mais, principalmente na questão de ventilação, que às vezes a gente coloca uma esquadrinha, uma máximo A, que é uma reclamaçãozinha em relação à ventilação. Mas nessa questão, por exemplo, de resistência a fogo, foi interessante, que acabou agregando na questão acústica. Como fazer medição nesses shafts e tudo? Eu tenho parâmetro, né? Então eu posso fazer uma medição, mas assim, qual é a referência que atende ou não? Eu tenho um resultado, um número. Eu só não tenho se aquilo atende o mínimo, intermédio, porque eu não tenho um parâmetro. Mas eu consigo fazer um procedimento de medição, por exemplo. Entendi. Pessoal, mais alguma pergunta? Uma pergunta? Pessoal que está aqui, bom dia, você não vai fazer nenhuma pergunta? Pessoal, então, eu vou dar como encerrado nossa reunião, a nossa primeira reunião da DIMAT. Eu agradeço a presença de todos. Eu fiquei bastante empolgado aí com
frequência de todos. Peço que a gente vai divulgar, né, os próximos eventos. Parabenizar aqui a Cândida pela excelente, brilhante palestra. Muito obrigado, Cândida. Agradecer a presença de todos aí. Estamos encerrados aí com o nosso evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos.